Responsible Business Alliance, e atua desde 2009 como auditora líder em responsabilidade social e avaliadora de códigos de conduta de clientes com foco em questões sociais, trabalhistas, ocupacionais, ambientais, de gestão de processos e ética nos negócios, considerando protocolos nacionais e internacionais como Sedex, Disney, ABVTEX, L'Oréal, Universal, Unilever, Inditex, Itaú, Bradesco, entre outros. Agregou em sua carreira profissional corporativa empresas como Nivea, Blascar Group e Fundação IOC. Docente convidada da disciplina de Branding e Responsabilidade Social, curso Master em Marcas na BSP, e disciplina de Compliance no curso de Gestão Estratégica para Sustentabilidade pela FIA USP 2018. Cíntia conduzirá a nossa apresentação. Caso vocês possuam alguma pergunta, por gentileza, podem utilizar a ferramenta Q&A, que é Questions and Answers, que fica na lateral direita da tela de vocês. As perguntas serão respondidas ao final do evento. Desejamos um bom webinar a todos. Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Obrigada, Nádia, pela breve apresentação. O primeiro slide é uma apresentação rápida sobre a DNV. É uma fundação norueguesa, fundada em 1864. Ela começou inicialmente com seguros de navios, inspeções de navios, também taxação e classificação de uniformes confiáveis, enfim. Depois ela desenvolveu outros nichos. Hoje trabalham especificamente com algumas linhas de negócio, business assurance, energia, parte marítima, óleo e gás, food, certificação de sistema de gestão, cadeia de suprimentos, saúde, certificação. E depois, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a DNV, é só acessar dnvgl.com.br. No total de 300 escritórios no mundo, presente em mais de 100 países, com um total de 16.500 funcionários e mais de 70 mil clientes. Rapidamente aqui um pouco sobre os serviços, a parte de certificação e verificação, na parte de cadeia de sustentabilidade, avaliação especificamente em gap analysis, avaliação de conformidade legal, avaliação baseada no protocolo ISRS, uma parte forte de treinamento também customizado aí voltado para o cliente, treinamentos em company e também são cursos acreditados pelo IRCA, assessoria em sustentabilidade, especificamente a implantação de sistema de gestão, que é CSMA, estratégias em materialidade, sustentabilidade, engajamento de stakeholders e também de serviços para indústrias específicas, infraestrutura, portos, alimentos, saúde e automotivo. Aqui, rapidamente, também alguns clientes, né, nossos aqui da DNV, L'Oréal, Fleury, ABB, Ambev, Americanas, Coca-Cola. Eu acho que muitos aí dos nossos ouvintes participantes são nossos clientes direto ou então fornecedores dos nossos clientes, especificamente aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre tratamento das causas e não conformidades. Vamos seguir. Qual é a nossa agenda, né? O que nós iremos tratar? O modelo de causalidade e perdas, é um modelo específico da DNV voltado para técnicas de análise sistemáticas de causas. Metodologia, deixa eu ver se ele segue aqui. Opa, deixa eu voltar. Modelo de causalidade de perdas, metodologia, o diagrama de causa e efeito de 5 porquês. Eu vou apresentar para vocês 3 metodologias, mas dando enfoque em 2, mais ou menos, que eu acho que são um pouco mais didáticas, mais funcionais. Não adianta eu apresentar para vocês modelos muito sofisticados, mas não aplicáveis, que vocês não vão conseguir desenvolver no dia a dia. Então, eu acho mais fácil nós trabalharmos com ferramentas que são mais simples, né, são ferramentas mais customizadas, mas que sejam de fácil entendimento para todo mundo. Porque, especificamente falando da metodologia, vocês vão precisar desenvolver isso dentro da empresa, não só da área que domina a parte de sistema de gestão ou não, mas as pessoas que são responsáveis por aquela tarefa, né, por apresentar aquele resultado dentro da companhia, ela vai precisar engajar outros influenciadores, né, difundir a ideia, difundir a cultura, difundir o propósito, né, dessa análise e pedir a colaboração de todos. Então, tem que ser um modelo de fácil compreensão.
o estabelecimento dos planos, que aqui nós vamos falar especificamente da tabela bem funcional para a gente preencher, de como apresentar aí um plano de ação corretiva, né? Que na verdade é o resultado de todas as análises de uma não conformidade, de uma auditoria, seja ela de qualidade, seja ela de responsabilidade social, de saúde e segurança. Qual é o produto que eu devolvo da minha auditoria em si? O meu produto é um plano de ação corretiva bem escrito. E o cliente espera que você apresente esse produto de uma forma também clara, didática e principalmente a gente não quer que aquele incidente ou que aquele acidente ocorra novamente, né? Eu acho que o maior sonho de qualquer profissional que está nessa área é não conformidade, né? Ou não conformidade zero. Bom, vou deixar também as discussões para o final, para a gente conseguir seguir. E aí vocês mandam depois as perguntas no nosso, especificamente na ferramenta. Bom, então a gente precisa entender um pouco um conceito. O que é uma causa raiz? O que causou uma não conformidade? Porque uma não conformidade, já é o resultado concreto. Ela é a materialização do dano. Houve um dano, seja ele de processo, seja ele de cumprimentos de alguma IT de trabalho que não foi concluída da forma correta, ou ausência de algum treinamento, ou ausência de alguma informação, houve uma materialidade do dano. Então, como é que a gente pode compreender isso? Entender a causa raiz da não conformidade é essencial para evitar que o problema ocorra novamente, evidentemente. A causa raiz também refere-se à atividade específica, procedimento ou falta de atividade que causou a não conformidade a surgir. Antes de se implantar uma ação corretiva, deve-se descobrir a verdadeira causa do incumprimento e atuar diretamente no foco, evitando uma reincidência. As atuações podem ser de processo, como o de fazer, gestão de ferramentas, de trabalhos, de treinamentos ou na própria tomada de decisão. O que é muito interessante a gente ter a ideia é a nossa localização enquanto profissional dentro da empresa que a gente está. Porque, evidentemente, que a causa raiz ela é o resultado. Só que o profissional que está na área, normalmente não só de qualidade, ele precisa entender qual é o contexto que ele está. Se é uma empresa familiar, né, tem todo um sistema de gestão que é muito específico, normalmente é top-down, né, o chefe manda e tem a equipe que precisa executar, e uma empresa que é uma multinacional, que já é totalmente procedimentada, existem procedimentos das mais várias formas, dos mais vários modelos, existe uma linha de raciocínio muito mais executável do que quando você não tem, por exemplo, os processos ou os procedimentos. Então, é muito interessante a gente entender um pouco e situar que tipo de empresa que eu estou. Inclusive, tem um estudo do Sebrae que diz que as empresas no Brasil, em torno de 70%, mais ou menos, ou chegando a 80%, até um pouco maior esse índice, são empresas familiares ou de pequeno e médio porte, e sendo que as multinacionais estão ali em torno de 10%. Então, eu não sei, eu tive aqui um pouco contato com a lista de vocês, né? Então, nós temos empresas aqui de grande porte, como eu acredito que é a maioria de médio porte. Muito bem. Então, a gente pode seguir. Dentro da causa raiz, o principal de tudo, minha gente, é a questão do processo de investigação. Né? Quer dizer, você é um auditor interno, né? Você é um detetive, e a gente vai começar a startar realmente qual é os canais, quais são os caminhos que eu preciso proceder, o step by step. E a ideia aqui é apresentar isso para vocês. Vamos seguir. Vou apresentar para vocês o modelo de causalidade de perdas. É um modelo mental, mas é um modelo também metodológico desenvolvido especificamente pela DNV. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele vai formar um contexto para a gente poder seguir e cumprir realmente qual a metodologia que é mais aplicável para a minha empresa, para a minha área, para o nível de conhecimento das pessoas que vão desenvolver esse trabalho comigo, mas a gente precisa situar realmente todo mundo e precisa fazer apresentar esse contexto para a minha equipe, o que é muito interessante para realmente padronizar o nível de conhecimento de todos. Muito bem. A análise de causas, especificamente, a gente parte desse modelo que chama TASC, Técnicas de Análise Sistemáticas de Causa,
que é o modelo especificamente da DNV. Então, olhando aqui embaixo do slide, a gente vê conceitos das causas múltiplas são acidentes que raramente ou quase nunca resultam de uma única causa. Porque o que acontece? Eu vou explicar depois cada item, mas esse slide ele significa o seguinte, que esse modelo, para ocorrer efetivamente uma perda, né, a perda, o que, que ela é? Ela nada mais é do que a materialidade de um dano. Ocorreu um dano específico, ocorreu um dano material. O não material pode ser de tempo, a gente está falando de uma perda financeira. A gente chama isso que a perda está classificada nesse PEMA: pessoas, equipamentos, materiais e ambiente. Se a gente pegar uma não conformidade e for estudar a causa raiz, ela vai esbarrar ou em todos os itens, desses itens que eu acabei de falar para você, ou eles vão ter cruzamentos com 2 ou 3 itens, mas assim, o contexto é sempre esse, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma questão envolvendo pessoas na arte de saúde e segurança, se eu tenho uma explosão de uma máquina, alguma coisa assim, um choque elétrico, né, eu tenho aí especificamente a pessoa sendo prejudicada naquele processo de dano, né, naquela não conformidade. No equipamento, eu tenho também uma perda física, uma perda material de um equipamento. Materiais, pensando em qualidade, num teste, enfim, num controle de qualidade que não foi efetivamente aprovado, ou houve algum tipo de processo que foi, na verdade, teve algum desvio, alguma não autorização, alguma autorização indevida, eu tenho, por exemplo, aí pensando em qualidade, perda de insumos, né, que está diretamente ligado ao meu budget, enfim, a todos os meus stakeholders. E o ambiente propriamente dito, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, de uma multa ambiental. Não só pensando no ambiente aqui, ele pode ser um ambiente organizacional. Eu tenho uma perda, por exemplo, de motivação de uma equipe, é uma parte um pouco mais humana, e um ambiente mesmo pensando em recursos naturais. E no caso, por exemplo, uma multa especificamente aí, enfim, de uma não atualização de uma legislação ambiental, algum não atendimento legal especificamente. Então, só para vocês entenderem aqui nos checklist, a ocorrência do evento, ele sempre vai da esquerda para a direita. Eu vou explicar esse efeito dominó, na verdade. Eu tenho a falta de controle, eu tenho as causas básicas, as causas imediatas, o incidente, né, que na verdade ele vai preceder o limite de tolerância para a perda efetivamente e a perda que é a materialização do dano. Então, dentro do incidente, eu tenho o bloco do evento, né, que pode ser aí especificamente uma pré-ocorrência do meu dano. Ele já diz, ele precede o dano especificamente, o acidente. As causas imediatas, atos de baixo padrão, condições abaixo do padrão, vou explicar também esses itens. Fatores pessoais e sistema de trabalho, que são as causas básicas. E a falta de controle, efetivamente, com sistemas inadequados, padrões inadequados e cumprimento inadequado dos padrões. Então, esse é o contexto para a gente poder começar a pensar o que é causa raiz, né? O efeito dominó. Para a perda efetivamente de materialidade, todos esses itens já foram cumpridos. E a nossa missão para tentar evitar efetivamente uma não conformidade ou uma recorrência de não conformidade, eu preciso investigar cada bloquinho desse, cada etapa desse meu, cada peça desse meu dominó, ok? Então, vamos lá. Pensando aqui, então a gente vai fazer o raciocínio do dominó, né, da perda de trás para frente. Então, o que é essa perda? Eu já falei para vocês, é a materialidade do dano, ocorreu uma perda específica com pessoas, materiais, o ambiente. Eu tenho aí um incidente, né, que evidentemente em cima de materiais ou equipamentos, o ambiente e as pessoas dentro desse processo. As causas imediatas, as causas básicas e a falta de controle. Muito bem. Eu vou dar um exemplo específico aqui de perda, né? E depois contextualizá-lo dentro dos exemplos que a gente vai dar, mas assim, o que seria uma perda efetivamente? A gente pode pensar, você pode pensar dentro da sua organização o que foi uma perda concreta dentro da tua auditoria. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma contaminação. Uma contaminação, ela é uma materialidade, né? Num caso de um vazamento, o que causou, por exemplo,
essa contaminação? Foi um vazamento, né? Então, o que causou esse vazamento? Um ato falho, por exemplo, de um padrão. Vamos supor lá que o funcionário não fez o fichamento correto de uma válvula naquele período, ou naquele horário, ou não cumpriu o checklist, né? Então, aqui, qual é a perda efetiva desse exemplo que eu dei para vocês? É a contaminação. Um incidente seria, por exemplo, um vazamento. Não houve ainda uma contaminação, né, enfim, das pessoas, ou de um rio, ou enfim, ou de uns recursos naturais, mas houve um vazamento. O vazamento já pode ser considerado um incidente, né, a ser tratado. E depois, todas as decorrências dessa perda efetivamente, classificando cada item. Quando a gente fala em incidente, o incidente, o que ele é um incidente? Ele é um evento não planejado que tem o potencial de levar a um acidente, no caso, a nossa perda, né? Então, ele decorre também, assim, de várias análises, especificamente, né? Então, do próprio ponto de vista de quem está fazendo ou desenvolvendo aquele processo ou aquela atividade, né? Então, o que a gente pode, dentro do modelo de técnicas de análise de sistemas, o que a gente pode dizer que é um incidente? Um golpe contra, por exemplo, você está andando na fábrica e você foi, enfim, golpeado por alguma ferramenta, alguma coisa assim, ou você teve um acidente típico, ou você escorregou dentro da empresa, enfim, porque você teve ali o piso estava a fazer uma investigação, aquele piso de repente estava com um excesso de óleo, né? Enfim, aquele óleo derivou, por exemplo, de uma máquina, falta de uma manutenção, né? Enfim, ou você foi quase atropelado por uma empilhadeira, enfim, que deveria ter acionado algum tipo de sistema sonoro, algum alarme, né? Nesse tipo de contexto. Um contato com algum dispositivo elétrico, um próprio estresse de um funcionário, uma liberação ambiental. Então, seria aí eventos, né, não planejados que antecederam uma perda efetiva. Vamos seguir. Depois do incidente, fazendo essa leitura realmente do efeito dominó, a gente tem as causas imediatas, normalmente são os pontos que nós olhamos dentro da empresa mais claros, né? Já são os sintomas, já é ali os requisitos, né, os problemas apresentados que são mais claros para nós a olho nu. Né? Então, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa e vê o funcionário, por exemplo, que está desenvolvendo um trabalho em altura, sem um cinto de segurança ou sem um acoplamento especificamente numa linha de vida, seja num descarte de materiais, seja um abastecimento de uma frota, alguma coisa assim, é aquele problema que você vê, né, a causa imediata. E quando você vai fazer análise da causa raiz, aquilo é muito claro para a gente, né, quer dizer, é meio senso comum, né, e a gente para um pouco por aí nessas análises desses sintomas. Então, é isso que eu quero levar para vocês. Como é que a gente pode aprofundar essa investigação? Então, dentro das causas imediatas, a gente pode abrir em duas grandes frentes. A primeira são os atos abaixo do padrão. O que seria isso? O que seria isso? O que seria o que as pessoas fazem? Né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a operação sem autorização, ou de repente tem um motorista de empilhadeira que não recebeu a reciclagem específica, ou ele está com a instrução de trabalho desatualizado. Né? Então, um outro exemplo, desativação de dispositivos de segurança, posição inadequada por uma tarefa, uma falha de uma utilização de EPI ou uma falha no respeito aos procedimentos. E a condição abaixo do padrão nas causas imediatas normalmente são os meios físicos, uma proteção inadequada, uma ferramenta, um equipamento defeituoso, congestionamento ou uma área restrita que foi acessada por um colaborador que não tem autorização, né, um EPI inadequado ou próprio. Então, as causas imediatas é aquilo que a gente vê no primeiro momento e aqui é um pouco elementar, é mais comum, desenvolvendo nessas duas frentes. Vamos seguir. Aqui, as causas básicas, ela vai um pouquinho além da investigação, né? Normalmente, as pessoas não chegam nesse nível de investigação, é a investigação um pouco mais profunda, demanda aí um processo de investigativo com vários outros interlocutores, com gerências, com os líderes, com diretoria, enfim. Então, o que a gente pode classificar dentro das causas básicas? São tudo aquilo que a gente não enxerga num primeiro momento.
E eles são compostos de duas grandes frentes. A primeira são fatores pessoais, que é muito claro para nós. O que pode ser isso, gente? Uma capacidade inadequada, uma capacitação, a pessoa não tem a habilidade, ou falta um conhecimento específico para ela desenvolver aquela atividade, ou falta a própria habilitação, né? Ela não tem a parte prática, ela não tem a parte técnica para desenvolver aquele serviço, uma motivação inadequada, um abuso ou um mau uso de alguma ferramenta específico, ou ela está estressada, ou ela está desmotivada, ela deixou passar, por exemplo, algum desatenção, né? São as causas humanas. Os próprios fatores pessoais são aqueles que são não tangíveis, mas que impactam de alguma forma no meu trabalho, né? Às vezes você precisa de uma agilidade num processo, de uma resposta de um colega de trabalho, e a pessoa não está na mesma sintonia que você. E você precisa entregar aquilo, você tem que responder para uma gerência, mas você, enfim, tem fatores aí que são independentes. Outra parte é os fatores de trabalho, que tem a ver especificamente com o sistema, também pode ser uma liderança inadequada, ou que cobra demais, que ensina ou monitora, né? Ou ausência de um ensinamento, de uma cobrança, ou de um monitoramento, ou um ensinamento, uma cobrança e um monitoramento excessivo também pode acontecer. Uma engenharia inadequada, né? Eu tenho um novo software, um novo sistema que eu não consegui me adaptar realmente naquela agilidade que é necessário para entregar o meu trabalho. Uma compra inadequada, por exemplo, de uma área comercial. Então, tudo começou lá, aquele fornecedor, por exemplo, foi aprovado, né, houve uma compra sem passar por todo um processo de homologação. Eu estava com pressa, então, não vou fazer a cotação não com 3, já vou passar direto. Mas o que aconteceu? Aquela cotação, aquela análise daquele fornecedor, ele não passou pelas aprovações específicas, né? Porque as pessoas têm requisitos de análises para poder fazer a liberação. Então, também essa compra adequada aí numa pressa, numa urgência, né? Passou de repente uma compra inapropriada. Ferramentas, equipamentos adequados, eu não tenho a ferramenta correta para trabalhar, eu não tenho acesso, eu não tenho níveis de acessibilidade dentro do meu sistema. Os meus padrões de trabalho estão inadequados, né? Eu não sei se aquela IT que eu estou desenvolvendo, ela está correta, ou eu não tive um feedback específico do meu gestor para dizer, olha, está certo realmente esse caminho, ou a gente precisa ir por outro lado. Então, são fatores, a meu ver, quando a gente fala de causas básicas, um pouco mais profundas, né, que tangenciam, que vão no foco da causa raiz, quando você fala de causas básicas, né? Então, quando a gente abre o leque, sai das causas imediatas, olhando para aquele senso comum e foca nas causas básicas, você consegue entrar em níveis de investigação um pouco mais profundos. E isso vai gerar efetivamente uma falta de controle. Vamos seguir. Aqui, na falta de controle, especificamente, né, o que a gente pode falar? É um sistema inadequado. Esse sistema pode ser um sistema de gestão, né, especificamente, ou pode ser um sistema, a forma como eu trabalho, né, se eu estou, de repente, uma empresa familiar, ou numa empresa que não é tão sistematizada, chego no meu trabalho, faço ali as minhas atividades, mas eu não tenho feedback para realmente saber se está certo, né? Então, eu posso ter ali desvios de tempo ou retrabalhos que, se tivessem um pouco mais processuais, aquilo poderia ter um pouco mais de agilidade. Procedimento de um trabalho, uma IT, né? Cumprimento inadequado dos padrões. Porque assim, gente, as empresas desenvolvem, né, a política, que é todo o planejamento. Depois você tem lá os processos, né, ligados ao meu sistema de gestão. Só que aquela coisa, as pessoas não seguem, as pessoas não leem. Então, assim, se eu não estou imbuído do meu conteúdo, existe um descumprimento daquele processo, daquela IT, normalmente é porque a pessoa, né, enfim, aquele colaborador, aquele profissional não seguiu. Então, assim, se os processos, se tem as pessoas que estão ali responsáveis por aquele processo, demandar um trabalho para redigir um processo, para entrar na técnica, para entender qual é o conceito e redigir, as pessoas precisam seguir. Né? Então, essa falta de controle, que é um precursor das causas básicas, é porque alguém não seguiu um procedimento.
né, resumindo assim de uma forma muito empírica e de muito fácil atendimento, existe uma política, existe uma cultura, existe um procedimento, né, um checklist, alguma coisa assim, e não houve um cumprimento daquilo que precisa ser feito, né? E as devidas responsabilidades, elas precisam ser apresentadas para os gestores e daquilo, de repente, subir para uma hierarquia para a coisa funcionar, né? E muitas vezes, quando a gente identifica o desvio, digamos assim, de uma função, a gente represa aquilo com algum receio, talvez, de não seguir, não apresentar aquele problema, mas aquele problema, efetivamente, ele vai estourar em algum momento. Então, a gente precisa também desenvolver uma habilidade muito específica para influenciadores, para pessoas de contato, quem são as minhas pessoas chaves dentro da empresa que eu preciso sensibilizar para me ajudar. Ok? Então, pensando sempre aí em falhas de controle, né, e o não cumprimento de alguma política e alguma sistemática de trabalho. Vamos seguir. Esse slide aqui, ele fala um pouco sobre a falta de controle e das ações corretivas especificamente, pensando no modelo PDCA que todo mundo já ouviu falar, conhece, está bem familiarizado, né? Mas assim, o que acontece muitas vezes? Os objetivos e o sistema de gestão, ele tem esse foco efetivamente, né? De evitar e prevenir as perdas. Ele decorre aí de não cumprimento de ações corretivas, que devem ser relacionadas às causas básicas, com os requisitos que falharam no sistema de gestão. Então, por exemplo, tem um item lá de saúde e segurança, ou responsabilidade social, que ele está... Houve um erro aqui. Ok? Deixa eu ver. E, normalmente, estou falando, por exemplo, de um requisito de responsabilidade social, saúde e segurança, que está dentro do meu item lá, do meu sistema de gestão de auditoria interna, né? Aquele, de repente, requisito não foi inserido, não foi executado dentro do meu módulo de auditoria interna e por alguma forma falhou. Então, assim, está bem imbuído do meu sistema de gestão, seja ele 9, 14, 18, algum sistema que é muito particular da minha organização, mas qual é o item que ele conversa, né? Qual é o item que ele tem um correlacionamento direto. E aí, voltando para aquilo que eu falei para vocês, reforçando essa falta de controle no sistema de gestão, que tem aqueles itens, né? Sistema inadequado ou padrões de inadequados do sistema, cumprimento inadequado dos sistemas e a falta de controle especificamente. Aqui, realmente, só para contextualizar. Seguindo, agora eu vou apresentar para vocês 3 metodologias que eu acho que são as metodologias. Existem outras no mercado, né? Então, acho que é interessante vocês entenderem quais que cabem, quais que são mais confortáveis para vocês executarem e quais que vocês conseguem também, com fácil empreendimento, imbuídos desse conhecimento, qual é a metodologia, passar para a equipe de vocês, ou passar para os colaboradores, para os pares, entenderem e ajudarem vocês nessa missão. O modelo MASP é um método de análise de soluções de problemas. Muito rapidamente também, eu acho que ele é em cima do PDCA, ele não tem muito mistério, né? Você identifica o problema, você observa, você analisa, você tem aí um plano de ação corretiva, né? Você tem uma ação propriamente dita, uma verificação, você bloqueia aquela ação ou não, você faz a sua assessoria, você faz a sua investigação e faz o monitoramento. Então, dentro do modelo PDCA, que é um modelo muito comum, não tem muito segredo. Essa é uma das metodologias que nós estamos apresentando para vocês. O modelo, a metodologia dos 5 porquês, ela é uma metodologia muito friendly, que a gente fala. É uma metodologia muito fácil, muito funcional. Ela é extremamente simples, mas ela é funcional de ser executada e de você conseguir medir a efetividade. Então, quais são os 5 porquês? Uma pergunta repetida do porquê o problema ocorreu, né? Então, vamos lá, um exemplo. A máquina parou. Elementar. Por que a máquina parou? Porque o fusível queimou. Qual é a ação corretiva? Ok, foi uma não conformidade interna, você foi lá, acionou, abriu a ordem direitinho
manutenção e trocou o fuzil. Você realmente resolveu o seu problema. Mas assim, qual é a... Vamos, né, partindo da investigação da causa. Por que o fusível queimou? Ah, houve devido a uma sobrecarga. Muito bem. Por que ocorreu a sobrecarga? Porque a lubrificação estava inadequada daquela máquina, enfim, ou daquele sistema. Por que a lubrificação estava inadequada? Porque a bomba de lubrificação estava desligada. Porque a bomba de lubrificação estava desligada. Porque a bomba estava com defeito. Porque a bomba estava com defeito. Porque o plano de manutenção corretivo ou preventivo não foi executado. Então, quando a gente faz realmente esse raciocínio de trás para frente, realmente atuando na minha causa, no meu dano, especificamente na minha perda, você vai desenvolvendo linhas de raciocínio até chegar realmente num problema executado. Esse é um modelo que funciona bastante, né? Pode até ser um modelo não sofisticado, até infantil, eu diria, mas ele precisa funcionar para a sua organização, aquilo que vai ser funcional, que eu vou conseguir trabalhar dentro da minha realidade aqui, da minha empresa. Um outro modelo, uma outra metodologia que eu apresento para vocês é essa analisando causas com o diagrama de causa e efeito. Ele é um modelo chamado de Ishikawa, espinha de peixe em japonês. E qual é o objetivo principal dele? Organizar as causas potenciais de um problema por grupos lógicos, mostrar a relação entre elas e visualizar as causas fundamentais do problema. Então, significa que você tem um problema lá no final, você tem a perda, efetivamente, e você congela algumas linhas de análise. Então, esse é um modelo estático, que você tem ou uma questão com máquina, ou uma questão com material, ou uma questão com método especificamente ou processo, uma medida de controle que pode ter ou não, um ambiente e uma mão de obra. Então, quando você fixa esse modelo, a gente começa a desenvolver a linha de raciocínio investigativo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, muito simples também, que isso pode ser, porque todas essas metodologias, elas podem ser apresentadas e aplicadas a qualquer nível de empresa, que fique bem claro, e a qualquer área. Então, não necessariamente, eu sou uma empresa pequena, eu não consigo implantar. Consegue, né? Então, a gente focando aqui, qual é o melhor modelo para você? Então, dentro dessa espinha de peixe, a gente congela lá matéria-prima, método, medida, mão de obra, ambiente e máquinas. Se a gente tem, por exemplo, um exemplo, roupas danificadas em uma lavanderia. Se tem a ver com máquinas, né, a máquinas é onde eu vou puxar o meu raciocínio, eu posso ter um defeito na máquina. Se tem a ver com ambiente físico ou psicossocial, de repente eu tenho ali uma questão de iluminação fraca. Uma questão de mão de obra, eu tenho uma desatenção desse profissional, ou eu tenho uma falta, uma ausência de treinamento dentro da matéria-prima. Eu posso ter, por exemplo, um tipo de sabão inadequado, né? Ou se é um tipo, já passando para o método, uma roupa que ela precisa ser lavada a seco ou a água. Então, eu tenho uma operação, por exemplo, inadequada na mesa de passar, uma falta de limpeza do meu equipamento, e uma medida é uma questão específica que pode ter ou não. Uma medida incorreta de temperatura, uma medida incorreta de tempo. Então, olhando para essa metodologia de causa e efeito, tudo que está ligado à matéria-prima, método, medida, mão de obra, ambiente e máquinas tem a ver com causa. Não necessariamente, quando você for inserir uma não conformidade dentro desse modelo, você vai conseguir abranger todos esses pontos, né? Às vezes você tem matéria-prima, mas tem mão de obra, mas não tem o método. De repente você não tem máquina, você tem a medida, mas você não tem o ambiente. Então, assim, são todos os circulares, todas as linhas de raciocínios para você conseguir desenvolver. Mas não necessariamente você vai ter todos os pontos. Você pode ter um, dois, três ou até os 6 itens, ok? E aqui, para a gente finalizar, que na verdade é o produto do que eu entrego dentro da minha análise de não conformidade e causa raiz. Então, todo aquele processo que eu passo dentro da empresa, seja em auditoria interna, seja em auditoria de cliente, auditorias de responsabilidade social, eu tenho que entregar um produto, né, especificamente corrigido. Então, com o meu método de análise, a gente fala que é os 5 Ws,
e os dois Hs. Então, quando nós temos um ou mais causas do meu problema, nós desejamos eliminá-las e fazer uma a uma. Assim, se temos uma causa, nós podemos fazer um brainstorm com a equipe ou através de dados, né, com uma ou mais medidas que a gente lança. Então, o que seriam os 5 Ws? What, who, when, where e why. Né? Para quem tem familiaridade ou não com o inglês, é o que, quem, quando, onde e porquê. Que são perguntas que a gente precisa seguir para realmente trazer elementos para eu conseguir pensar. E os dois seriam, por exemplo, como, né? E quanto, se isso vai ter um custo ou não. Que provavelmente, quando você desenvolve um plano de ação corretiva, você tem que validar aquele plano de ação corretiva com seus gestores, né? Ele vai querer saber, bom, vai ter um curso, vai ter um recurso especificamente despendido financeiro, ou vão ter só as pessoas que vão precisar trabalhar comigo, quanto tempo aquelas pessoas vão precisar trabalhar comigo naquele plano de ação, e a gente precisa dar essa resposta. Então, para a classificação das minhas não conformidades, nessa tabela, eu vou trazer para vocês um exemplo concreto. Lembra que a gente falou lá da questão da contaminação? A contaminação é um dano, né? A gente teve aí um incidente que, no caso, foi um vazamento, que a gente também pode considerar como um dano, né? Houve uma falha desse profissional, por exemplo, que não seguiu ali, não fechou uma válvula, não fez algum tipo de ação especificamente, por quê? Porque ele não sabia, de repente, né? Não estava no procedimento, na IT dele, que ele teria que, por exemplo, fechar a válvula naquele momento, né? Naquele momento de limpeza de uma máquina ou naquele exato horário, né? Nem antes nem depois, mas naquele horário, terminando um procedimento ou passando, por exemplo, acionando uma luz vermelha, ele teria que agir daquela forma. Né? Então, houve aí um não cumprimento de um procedimento. Então, o que a gente pode colocar aqui, por exemplo, como um primeiro item da ação? Revisar o procedimento. Né? Pegando esse exemplo específico, mas você pode contextualizar aí na sua realidade. Estou com uma não conformidade aqui, eu passei por uma auditoria e eu vou tentar colocar essa minha não conformidade nessa tabela que a Cíntia está dizendo agora. Né? Então, quem é o responsável? Ou quem são os responsáveis? Né? Um ponto importante também é que muitas vezes quem encabeça um processo de auditoria, ele é o responsável de apresentação, de coordenação, ele é o grande maestro, mas ele não vai fazer tudo sozinho, né? Ele está, de repente, em qualidade, mas ele tem que acionar o pessoal de saúde e segurança, ele tem que acionar compras, ele tem que acionar a sustentabilidade, ele tem que acionar a responsabilidade social, ele é o maestro, ele não vai executar todas as tarefas, né? Então, nesse quem, não é só colocar o nome da pessoa de qualidade, a pessoa está responsável por tudo. Não, ela é o maestro, né? Enfim, daquele curso, daquela organização, mas quem são, né, os outros participantes? Então, nesse caso, que eu falei para vocês. Então, revisar a ação, revisar o meu procedimento. Quem são as pessoas? Eu tenho o pessoal de compras, de meio ambiente, eu tenho aqui também o RH, né, que de repente aquele profissional não está executando direito o tipo de atividade. Eu tenho, por exemplo, a área ambiental, que principalmente, por exemplo, manutenção. A gente viu que o problema foi o não cumprimento de um plano de ação corretiva. Quando a gente precisa ter prazo, né, nós somos cobrados pela execução de prazos, então aqui eu coloco um prazo que é factível para mim, validado com os meus pares, onde especificamente isso vai acontecer. Isso tem que acontecer na matriz, isso tem que acontecer na filial, né, isso aqui pensando em local especificamente. O porquê. Qual é o meu porquê nesse caso? Eu quero evitar um vazamento, né? A contaminação já é um dano maior, mas eu quero evitar novos vazamentos. Eu quero evitar novamente uma queda de funcionários dentro da empresa e assim por diante. Aqui, no caso do quanto, se eu vou ter, por exemplo, um custo ou não, de repente é só uma mudança de processo. Não, realmente eu vou precisar contratar uma consultoria para me ensinar, enfim, me dar algumas instruções específicas ou criar processos dentro da organização que eu não tenha. Então, isso vai ter um custo, isso precisa ser planejado dentro da área
específica ali, né, ou do próprio gestor para colocar aquilo para o budget do ano que vem, como que aquilo vai ser gasto, eu preciso pelo menos ter uma ideia, né, se aquilo vai ter um custo ou não e quem são os meus pares. E o status, efetivamente, que a gente precisa seguir é se essa minha não conformidade, ela foi concluída ou se ela está aberta, né? Então, o status é mais um controle interno e específico de concluído ou de, enfim, em andamento ou que ele continua aberto. Então, assim, por uma apresentação de plano de ação corretiva, não tem muito erro. Se a gente conseguir seguir essa linha de pensamento, a gente vai chegar realmente, sair nas causas que são imediatas, que são aquelas que a gente só enxerga, né? Enfim, que são de senso comum, e passar para uma medida um pouco mais básica, um pouco mais investigativa. E atuando nesse plano de ação corretiva, seguindo essa linha de raciocínio, a gente consegue ter um grande êxito, né? Não vou dizer para vocês que efetivamente eliminar as não conformidades, mas eu vou conseguir diminuir drasticamente. E às vezes o processo ele não é de uma hora para outra, né? Eu vou ter 20 não conformidades, depois no segundo momento eu vou passar para 10, eu vou passar para 5, mas existe um amadurecimento da organização para sanar, né? Então a meta é não conformidade ou conformidade zero. E o que eu gosto muito de conversar com as pessoas e dar as dicas, se é que se pode dar as dicas, é que é aquilo que eu falei para vocês, a gente não trabalha sozinho do ponto de vista de companheiros de trabalho, dos meus pares de trabalho, né? Eu preciso, dentro da organização, engajar as pessoas, engajar quem são os meus influenciadores, né? Identificar quem são os meus influenciadores e, principalmente, gente, trabalhar com reconhecimento. Eu sei que as áreas têm aí os budgets muito restritos, né? Enfim, tem os cortes específicos aí de meta de redução de budget, ou de pessoas ou de recursos, mas dentro de um processo criativo, né? Enfim, eu acho que as pessoas, no fundo, elas querem ter esse reconhecimento. E é uma ferramenta que funciona. Então, desde de um simples bombom que você dá para o seu par, ou um agradecimento, ou no final da auditoria vocês vão para uma pizzaria, o gestor tem essa habilidade de reconhecer todo o grupo, eu acho que é muito bem-vindo. Tá bom? Eu acho que eu passei tudo para vocês aqui, num tempo total de 45 minutos. Vou abrir, deixa eu ver se tem aqui, vou abrir para perguntas, para responder para vocês, a Nádia vai me ajudar aqui. E também eu quero passar o último slide, que é o seguinte, rapidamente aqui, a gente vai ter o quinto encontro de cadeia de fornecedores responsáveis, que acontece agora dia 15 de agosto, em 2019, aqui no Meliá. É um valor bem simbólico de R$ 150. Eu acho que vale a pena participar, tá bom? Quinto encontro de cadeia de fornecimento responsáveis da DNV. Ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá bom. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Só para desmutar, você clica de volta. Aqui. Volta aqui no Webex. Se desmutar, você clica aqui para você voltar. Tá, então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui com a Nádia. Ela colocou o seguinte: Nádia Brandão, Carolina Esqueira. Os 5 porquês são, então, parte dos 5W2Hs ou não necessariamente, Cíntia? Na resposta de não conformidade. Ah, ok. Então, assim, acho que é a Carol Siqueira, né? Os 5 porquês é a metodologia.
E os 5Ws e o 2Hs é um outro produto. Você vai desenvolver as duas frentes de trabalho concomitante. Então, os 5 porquês é a metodologia investigativa, né? Quer dizer, você não tem especificamente ainda, ou pode ter a não conformidade. E a não conformidade você vai jogar na tabela dos 5Ws e 2 porquês. Um é metodologia e o outro é o produto que você vai entregar da não conformidade. Ok? Deixa eu ver uma outra aqui da Tassiane Emel. Na resposta da não conformidade, posso colocar a tratativa imediata e que será tratado na reunião mensal com toda a equipe, ficando como evidência? Não sei se eu entendi muito bem, deixa eu ver aqui. Posso colocar a tratativa imediata? Pode. E que será tratado na reunião mensal com toda a equipe, ficando como evidência? Pode. Assim, vai depender também de você, o teu nível de exposição, né? Normalmente, quanto mais transparente possível, Tassiane, melhor para a organização e para a equipe. Porque você vai conseguir identificar o que é um problema de processo, né? O que é, de repente, um problema de liderança, uma gestão de liderança, que pode ser um pouco mais demorada, pode ser muito rápida. Então, é muito interessante, sim, você colocar como as tratativas imediatas e não esquecer das causas básicas também. Se você conseguir aprofundar um pouco mais as causas básicas, tudo o que for memória e o que vier como causa raiz para você, coloque nas tratativas imediatas. E da forma mais transparente possível, né? Porque tudo são evidências, né? Então, vale muito a pena, sim, colocar uma reunião mensal com toda a equipe. Denis Ushida, pelo que acompanha, os 5 porquês identifica as causas e os 5W, isso, ajuda a definir os planos de ação para a correção das falhas. Exatamente, Denis, é isso mesmo. Então, como eu expliquei anteriormente, os 5 porquês, ele vai te dar a linha de raciocínio, né, sempre pensando de trás para frente, do que causou aquele meu dano, aquela minha materialidade. E os 5Ws, ele vai ser o produto que vocês vão entregar, né? Efetivamente, quando você tiver que apresentar isso para o teu cliente, né, ele vai querer ver o resultado, o caminho que você fez para atender aquelas não conformidades ou fazer o fechamento, ele pode querer saber qual é a metodologia ou ele só pode querer saber, fechei ou não fechei a não conformidade. Mas os 5Ws e 2Hs é o que vocês vão tratar com a equipe de vocês, né? Com os seus colegas de trabalho e com as áreas envolvidas. Tá bom? Mais uma. Qual a metodologia mais robusta para o tratamento de não conformidades? É aquilo que eu falei para você, né? Não existe uma metodologia específica. Eu apresentei para vocês 3, né? O PDCA, ele é um modelo um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, né? Ele vai exigir aí dos seus colegas um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de formação, intelectual e também um pouco mais de senioridade para fazer as investigações com a tua equipe, né? E também avaliando a cultura da organização, quem são as pessoas que eu vou trabalhar. E os outros são modelos um pouco mais simples. Então, não existe assim a melhor. O que vai funcionar é aquela que vai ser efetiva para você. Se você aplicou um modelo que está funcionando, rodando, as pessoas estão conseguindo entregar, aquele modelo é bom. Você testou, de repente, né, aqui na sua visão, você está chamando de robusto, e não está funcionando, não está caminhando, travou, a pessoa volta, pergunta para você, mas eu não entendi o que é para fazer, e o tempo caminhando, talvez aquele não seja o melhor modelo. Na sua percepção, sim, né? Mas na percepção da tua equipe que precisa entregar, ou dos seus colegas, dos seus pares, não é o mais efetivo, né? Porque ele esbarrou em alguma coisa. Então você muda de metodologia. Eu acho assim, mais do que inventar, né, apresentar um super bolo, né, digamos assim, uma super apresentação, ele tem que ser funcional, gente. Sempre pensando. E não tem problema nenhum você começar com uma metodologia, né, que na sua visão como maestro, como responsável da tua equipe para fazer o gerenciamento das não conformidades é o mais apropriado, mas a equipe não acompanhou. Não tem problema. A gente dá um passo atrás, apresenta uma que é um pouco mais amigável para vocês, um pouco mais fácil, desde que ela funcione. Ok?
Deixa eu ver se tem mais alguma. Do Adriano Fernandes, ele diz o seguinte: algo recorrente na minha organização é quando há um não atendimento das instruções de trabalho na montagem das metodologias abordadas. Como fica essa situação? É uma boa pergunta, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem a IT, né? A IT está muito clara, mas de alguma forma não existe o cumprimento, né? Então, na montagem das metodologias abordadas, como fica essa situação? Aqui entra um pouco mais de uma questão pessoal, né? Então a gente tem que ver por que essa instrução de trabalho ela não está sendo executada. Será que de fato existe uma falha no procedimento específico, né? Se ela existe uma falha na execução, né? Ou essa pessoa não teve um treinamento, ou existe um fator humano do porquê que essa pessoa não está funcionando, né? Quando você fala aqui em não atendimento da instrução de trabalho, eu posso até de repente, como uma medida corretiva, vai depender muito do amadurecimento da empresa, é aplicar uma medida disciplinar, né? Porque se o não cumprimento daquela IT me gerou uma, duas, três não recorrências, né, me apresentou uma não conformidade, de repente eu preciso aplicar uma medida disciplinar, né? Seja ela verbal, seja ela escrita, né? Mas assim, houve um problema. Então a gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam, né, de uma forma muito parceira, né, que aquilo precisa ser feito daquela forma. Então, não sei se seria a melhor orientação, mas em alguns casos, em algumas organizações, aquilo está tão gritante, né? Os processos existem, mas eles não são cumpridos. Eu posso inserir isso de repente numa avaliação de desempenho, né? Assim, até com uma pontuação pessoal específica, a pessoa realmente segue os procedimentos, ela entra no SharePoint, ela está munida realmente de todo aquele conhecimento. Isso pode entrar como indicador de desempenho pessoal para ela, uma própria avaliação também de medidas disciplinares, se ela tem ou se ela não tem, né? Quem sabe isso realmente pode mudar o teu cenário, ok? Tem mais algumas? Vamos lá. Emily Teixeira, Cíntia, é necessário na análise de não conformidade o uso do Ishikawa com os 5 porquês e 5W2Hs? Assim, ou você usa um, ou você usa outro, Emily. São três modelos diferentes, né? Você não vai usar o Ishikawa, que é aquela espinha de peixe, e os 5 porquês juntos. Ou você usa um, ou você usa outro. Eu apresentei os três modelos, mas o 5Ws e o 2Hs, que é a planilha efetiva que eu vou preencher, ele é o resultado para os dois, entenderam? Qual é a linha de pensamento que você vai seguir, você precisa apresentar uma metodologia e o resultado é a planilha de ação corretiva. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Thalita Silveira, quem deve preencher as ações? É o pessoal da qualidade ou o envolvido na geração da não conformidade? Na verdade, assim, quem pode preencher é o próprio responsável, né, o maestro. Vamos supor, se o processo de auditoria ele tiver com a qualidade pode preencher, mas ele vai ter que validar aquele plano de ação com os parceiros dele. Então, o que eu sugeriria como maestro, como, né, se eu fosse da qualidade e tivesse que sensibilizar os meus parceiros? Eu vou lá, então, fulano, vamos sentar aqui, olha, eu tenho aqui essa questão de executar realmente a manutenção corretivas ou preventivas das máquinas, tá certo? Eu não sei fazer isso, então, por exemplo, é o meu gerente de facilities ou de manutenção. Você valida com ele e pergunta para ele. Então, César, vamos supor, quanto tempo que você precisa para realmente executar todas as correções preventivas das 20 máquinas que nós temos aqui na empresa? Ele vai te falar 1 mês, 2 meses. O prazo, gente, não são vocês que vão colocar. Vocês podem ter uma ideia, mas quem vai dizer para você como que você preenche essa tabela é o dono do negócio, né? É o dono daquele assunto, que não necessariamente é qualidade, mas você tem que sentar junto com o dono daquele assunto, né? Com o gestor daquele assunto que vai te ajudar e validar junto com ele quem é o responsável realmente. Se não for ele, né, vamos supor, você senta com o líder e ele vai falar, por exemplo,
que quem vai te fazer o técnico, tudo bem. E aí você pergunta para ele, olha, como que eu posso atuar? Eu posso conversar direto com esse técnico e cobrá-lo? Ou eu passo para você a cobrança e você cobra o técnico? Então, você valida a forma de trabalhar com esse profissional, ok? Pode. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, gente, ainda temos algumas perguntas, mas nosso tempo é um pouco curto. Então, o que a gente vai fazer? A gente tomou nota de todas as perguntas que foram enviadas, nós vamos compilar todas elas e colocar pedir para a Cíntia nos responder. E aí a gente envia para vocês junto com a gravação desse webinar e os slides também em um e-mail na próxima semana. Esperamos que todos tenham aproveitado bastante o webinar. Caso vocês tenham alguma dúvida, por gentileza, podem entrar em contato com a DNV. O nosso e-mail geral é o marketing.ba@dnvgl.com. Esperamos que todos tenham um excelente fim de semana e que tenham aproveitado o nosso webinar. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Até a próxima.